Meus irmãos, mais uma vez nos ponhamos de pé, desta feita para a leitura bíblica desta noite, que se encontra no Salmo 138. E lembro que está transcrita na página 3 do boletim que você recebeu ao adentrar a nossa igreja. Salmo 138. Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Amém. Podeis assentar, irmãos. No capítulo 8 da segunda epístola, escrita pelo apóstolo São Paulo aos Coríntios, na realidade o capítulo 8 e o capítulo 9 tratam basicamente desse tema acerca de ofertas, de contribuições, das coletas financeiras feitas pelas igrejas. Mas neste capítulo 8 se destaca em alguns destes versos que aquilo que nós vamos fazer agora, trazendo ao altar do Senhor, à presença do Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, segundo Paulo, é pura graça de Deus. É uma oportunidade, é um favor que Ele está nos concedendo. Primeiro, porque vem dele todos os recursos que nós recebemos. Segundo, porque vem do Senhor toda a sabedoria, toda a engenharia da nossa mente, para que a gente possa obter o nosso sustento. Então a gente vê, por exemplo, no verso 1 do capítulo 8 de 2 Coríntios, Paulo fala sobre a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia, a graça de contribuir. A gente vê que essa própria igreja, essas igrejas, eles pediam, e rogavam a Deus a graça de participarem da assistência aos santos. A gente vê também do verso 7, que Paulo fala que a igreja deveria também abundar nesta graça, na graça da contribuição. E no verso 9, ele novamente trata, dizendo: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós. Então a gente encontra, pelo menos nos 9 primeiros versos, 4 deles, quase a metade, Paulo falando que esse momento é graça de Deus para as nossas vidas. Portanto, façamos desse instante, tragamos à presença do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, sabendo que é pura graça de Deus para conosco.
nós queremos te agradecer por esta graça que acabaste de nos conceder, de trazermos à tua presença, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa participação financeira, Senhor, na tua obra. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, por teres colocado, Senhor, essa dádiva em nosso coração. Nós te louvamos porque a tua bondade, o teu amor, sim, a tua palavra nos instrui nesse sentido, e a ti aprove nos conceder a graça de o fazermos como acabamos de fazer, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Salmo 121, diz assim o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós temos neste momento de ações de graças. Certamente os irmãos e as irmãs rogaram ao Senhor, elevaram as suas mãos aos céus, pedindo a misericórdia do Senhor sobre certas situações. E louvado seja Deus, que atendeu a sua oração, meu irmão, a sua oração, minha irmã. Então nós temos este momento de ações de graças. Mas incentivamos também você, que chegou à igreja nesta noite, como eu costumo dizer, talvez com o coraçãozinho apertado, né? Oh, Pai, só a tua graça para me trazer à igreja por aquilo que eu estou passando. É esse o momento também. O momento de você falar com Deus, quem sabe na próxima semana você vai estar aqui, aí no seu cantinho. Oh, Senhor, eu falei contigo domingo e tu me abençoaste, me dando a graça de receber a bênção que eu te pedi, ou a resposta à minha oração. Agradeça a Deus, querido irmão, querida irmã. Peça ao Senhor nesse instante que Ele venha em auxílio às suas necessidades. Oremos ao Senhor. Baixe a sua cabeça e silenciosamente ore ao Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Porque, ó Pai, os teus filhos e as tuas filhas estiveram elevando, Senhor, os seus olhos através da oração, através da fé, à tua presença, buscando por socorro para as situações que acabaram de colocar diante de ti, Senhor. E aprove a ti, por tua misericórdia, atendê-los, ó Pai. Sim, nos atender, podemos assim dizer. Glória seja dada ao teu santo nome. Ó Senhor, muito obrigado por teu amor, por tua generosidade, sim, por tua bondade em vir em socorro dos teus filhos e das tuas filhas. Louvado seja o teu nome, Senhor, por aquilo que vários deles desta noite estiveram orando, te agradecendo, Senhor. Ó Pai, certamente, ou talvez, estiveram orando neste instante, em domingos que se passaram, e agora estão aqui de corações gratos, te louvando pelas bênçãos recebidas das tuas mãos, reconhecendo que foi a tua intervenção, sim, que foi através de ti, ó Senhor, que conseguiram aquilo que tanto te pediram, aquilo que tanto desejavam. Mas, Pai, meu Senhor, há outros chorosos, talvez os seus rostos, ó Senhor,
não estampem a tristeza que há nos seus corações. Mas Tu conheces a particularidade, Senhor, de cada vida daqueles que aqui estão nesta noite. E há aqueles que falaram contigo sobre as suas situações difíceis, muitas vezes aos seus olhos impossíveis. Mas, Pai, é por esses que nós nesse instante te oramos, te pedindo também que Tu tenhas misericórdia sobre as vidas deles, que Tu estejas, Senhor, atento ao clamor, às lágrimas, sim, Senhor, às situações que têm afligido a vida dos Teus filhos e Tuas filhas. Ó Pai, tenhas misericórdia, ouve as orações daqueles que aqui falaram contigo, te pedindo, Senhor, que venha em socorro deles. Pois te oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora são as crianças, né? Chegou a hora da meninada da igreja. Isso. Eita. Devagar. Pregador mesmo, viu? Botei o microfone, ele já estendeu a mão. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos estar orando pelas nossas crianças, né? Que é o presente, é o futuro da nossa comunidade. Vamos estender as mãos para que elas possam ter esse momento com o Senhor. Bora, Natan, orar? Bora. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento na Tua presença, que Tu possas abençoar cada criança aqui, Senhor Deus, abençoar as professoras e que o Teu Evangelho seja pregado e encontre terreno fértil no coração de cada criança, Senhor Deus, para que elas possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigada pelas nossas crianças que Te conhecem, Senhor Deus, que serão servos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, Andrezinho. Amém. 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 Muito bem. Oi. Som. Tem que botar o microfone para esses meninos. Amém. Oh, que maravilha. Estejamos louvando ao Senhor, refletindo nesta canção, orando pelo pastor André, que estará nos trazendo a mensagem. Enfim, continuemos na presença do Senhor. Em fervente oração
Amados, graça e paz, boa noite a todos. Enquanto nós cantávamos essa última canção, eu lembrava de uma fala, de um pensamento, na verdade, registrado por um escritor que eu gosto muito de ler, quando ele simplesmente diz assim: olha, as pessoas vão ao culto para aprender a orar. As pessoas vão ao culto para aprender a orar. E aí ele chama a atenção para aquele texto que você conhece, dos dois homens que subiram ao templo. O que é que eles fazem? A despeito de qualquer coisa, eles vão orar. Né? Você saiu de casa para orar. Não que você não pudesse orar em casa, não que o Senhor não ouvisse a sua súplica dentro da sua própria casa, até mesmo do lado de fora do templo, né? Na rua, onde quer que você esteja. Mas esse ambiente, esse lugar de adoração, onde nós nos encontramos para louvar, para ouvir a palavra, tudo isso corrige de alguma forma o nosso coração, para que ele aprenda
a como se aproximar de Deus. Então, embora o propósito do culto seja a glória de Deus, esse é o alvo, né, principal de tudo, mas nós estamos aqui, cada uma aqui, está aqui assim, Senhor, fala comigo. No fundo está todo mundo orando. Senhor, fala com teu povo, fala conosco. Você não saiu simplesmente de casa, religiosamente, para cumprir um protocolo. Você saiu de casa assim, Senhor, mais uma semana pela frente. Vários desafios, várias dificuldades que irão se apresentar. E eu preciso saber lidar com isso. Fala comigo. Eu gostaria então de, não necessariamente falar de oração, mas à luz do texto que eu quero ler no Evangelho segundo Marcos, fazer com que de algum modo deixemos nesta noite de domingo, dia do Senhor, tudo no altar. Tudo no altar. O altar da oração, o altar do Senhor. Eu quero que você, se porventura chegou aqui aflito, aflita, tribulado, descanse no Senhor. Coloque tudo no altar de Deus. Tudo está, incluindo as provações da vida, as tribulações, debaixo dos pés de Cristo Jesus. Coloque tudo nos pés do Senhor. Marcos capítulo de número 6. Em tempo oportuno nós voltamos para o Eclesiastes, não estou esquecido. Mas não é hora de azedar a alma, mas de trazer algum refrigério, de uma maneira mais direta e clara. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. E a leitura se estende até o versículo de número 52. Diz assim o texto: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não temais. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Senhor, que a tua voz nos alcance por meio do texto lido, que o teu Espírito aplique de maneira eficaz essa palavra a cada coração aqui. A tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir
pensamentos, intenções do coração. Sim, Senhor, a tua palavra tem esse poder quando instrumentalizada pelo teu Espírito. Faz isso com o teu povo mais uma vez. Edifica-nos na verdade da tua palavra, pois tua palavra é a verdade. Que a tua unção recaia sobre nós. E que haja então clamor e oração, a fim de que tudo seja deixado no altar da oração nesta noite. Assim oramos no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. É provável que você já tenha escutado, já tenha ouvido dos meus lábios, da minha boca, se já faz um tempo que você está acompanhando pregações, mensagens. É provável que você já tenha escutado a expressão a noite escura da alma. A noite escura da alma é uma expressão cunhada, preconizada por um místico medieval do século XVI, que ficou mais conhecido como São João da Cruz, ou João da Cruz, se você preferir. Um místico medieval espanhol da ordem carmelita, e que depois de se opor à igreja católica na época, fora confinado a uma prisão. A igreja havia resistido às suas propostas de reforma interna, e assim colocara João da Cruz numa prisão. Foi justamente na prisão que ele escreveu a obra A Noite Escura da Alma. Uma obra amplamente lida, principalmente por aqueles que têm apreço por uma disciplina bem específica da teologia, que é a espiritualidade cristã. E essa obra não apenas traduz a angústia sofrida por João da Cruz em prisão, ela faz isso, mas essa obra, ela é muito reveladora, porque nela João da Cruz faz questão de deixar muito claro que o Senhor trabalha purificando a nossa alma, levando o nosso interior para uma condição de pós-graduação em sofrimento. De maneira mais específica, ele vai dizer que Deus trabalha purificando a nossa alma, não necessariamente por meio de alegria e iluminação, mas Deus trabalha purificando a nossa alma por meio de tristeza e trevas. O Senhor mesmo nos conduz a uma formação espiritual que nos faz experimentar a noite escura da alma. Na verdade, todo cristão, se não passou, vai passar, mais cedo ou mais tarde, pela noite escura da alma. É uma experiência comum a todos os discípulos de Cristo Jesus. Se você decidiu seguir a Jesus Cristo, fazer parte de uma igreja, se batizar e ser conhecido como um servo de Deus, tem uma coisa que vai fazer parte do seu currículo espiritual. É justamente a noite escura da alma. Por falar em currículo espiritual, é justamente
Isso que Jesus está fazendo aqui a essa altura do texto que nós acabamos de ler. Ele está incluindo no currículo espiritual dos discípulos essa disciplina bem especial e básica, porque é fundamental, a saber, a noite escura da alma. Os discípulos estão nesse processo de pós-graduação. Jesus está ensinando-os, formando-os, amadurecendo-os, purificando-os, conduzindo cada um deles a um patamar de espiritualidade que não pode jamais prescindir do vale, da noite, das trevas, da escuridão, da tempestade. Jesus está elevando o nível espiritual dos discípulos, não dando a eles poder para curar enfermos. Jesus está elevando o nível espiritual dos discípulos, não dando a eles a capacidade extraordinária para expulsar demônios. Jesus está elevando o nível espiritual dos discípulos, não dando a eles um êxtase de espiritualidade. Jesus está elevando o nível espiritual dos discípulos, não dando a eles línguas estranhas. Jesus está elevando o nível espiritual dos discípulos, não dando a eles visões. Jesus está elevando o nível espiritual dos discípulos, não dando a eles sonhos. Jesus está elevando o nível espiritual dos discípulos, dando a eles tempestade. É na noite escura, e mais precisamente quando a tempestade chega, que Jesus está elevando o nível espiritual dos seus discípulos. Diante do texto que nós acabamos de ler, quais são as lições que nós podemos extrair das noites escuras da alma? A primeira lição que nós extraímos do texto sobre a noite escura da alma, à luz do texto, da narrativa de Marcos, a primeira lição é que na noite escura da alma, nós podemos aprender que a privação de bonança não é o equivalente a estar fora da vontade de Deus. Eu vou repetir. Na noite escura da alma, nós podemos aprender que a privação, a ausência de bonança, de paz, de tranquilidade, não é um sinal inequívoco de que nós não estamos no centro da vontade de Deus. Porque note, os discípulos estão dentro de uma programação estabelecida pelo próprio Cristo. Jesus é o encarregado de insistir com eles para que eles atravessem, para que eles peguem o barco e se dirijam para o outro lado. Eles obedecem a Jesus Cristo. E quando eles chegam no meio do mar, a uma certa altura, a tempestade os assola, as trevas os encobrem, o dia mau chega, as garras da morte se manifestam por meio de ventos contrários e águas revoltas. Mas lembre-se, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Qual é a implicação bem clara e direta disso que eu estou falando, irmãos? É que nós não podemos cair numa ideia simplória
de colocar a nossa vida espiritual dentro de uma lógica matemática, onde 2 mais 2 é 4, de modo que tudo tivesse que obedecer em nossa vida essa ordem lógica necessária. Dito de outro modo, nós não podemos simplificar a complexidade da vida com Deus simplesmente dizendo que se você obedecer, você vai experimentar bonança, e que se você desobedecer, você vai experimentar tempestade. Se tem uma coisa que tem atrapalhado a vida de muito cristão, é a tal da teologia moral da causa e efeito. Eu venho batendo nessa tecla há um tempo. A teologia moral da causa e efeito tem destruído a vida espiritual de muita gente. Porque a conta é a seguinte: a presença de aflições é um sinal de que Deus não está comigo. E a ausência de aflições é um sinal que Deus está comigo, porque eu estou obedecendo a sua vontade. Eu não estou dizendo que uma vida de pecado contra a vontade de Deus é uma vida tranquila, sem perturbação, sem tempestade. Não é isso que eu estou dizendo. Porque, de fato, pecar contra o Senhor, insistir em práticas pecaminosas, traz situações catastróficas. O que eu estou dizendo é: passar por vendavais, tempestades, sofrimentos, vales, provações, nada disso é um sinal de que Deus está distante de você e que você cometeu alguma coisa contra Ele. Não aceite quem tenta explicar o sofrimento que você enfrenta, dizendo assim: você está fazendo alguma coisa contrária à vontade de Deus. Não aceite quem chega para você e diz que o problema da sua situação financeira é simplesmente porque você não está sendo fiel a Deus. Não aceite esse tipo de discurso. Não aceite quem chega para você e olha para a sua saúde debilitada e diz: isso é falta de fé. Não aceite. Não aceite quem chega dentro da sua casa e vê lá um problema instalado e diz: é porque tem algum problema aqui, algum espírito mau, tem que trazer algum pastor para acabar com isso. Não aceite. A diferença entre o cristão e o ímpio não é o que eles enfrentam, é o fundamento sobre o qual eles estão erigidos. Porque se você olhar para o Sermão do Monte, Jesus termina dizendo o quê? Ele termina dizendo, ou ilustrando, a vida do sábio e a vida do tolo. Olha, o sábio é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O que é que acontece com esse? Vem a tempestade, vem o vento forte, o rio transborda, mas ele permanece. Por quê? Porque ele está na rocha. Como é o tolo? Ele enfrenta a mesma coisa, ele enfrenta tempestade, ele enfrenta vento forte, o rio transborda e a casa cai. Por quê? Porque não estava fundamentada sobre a rocha. Os dois passam pelos mesmos problemas, enfrentam as mesmas circunstâncias. O meu ponto aqui é:
O fato de você enfrentar tribulações na sua vida, passar por alguns problemas de saúde, enfrentar situações difíceis na família, estar com o financeiro lá para baixo e a vida um pouco desarrumada, não significa que você não tem fé, não significa que você não está obedecendo a Deus, não significa que sua espiritualidade não é boa, nada disso. Talvez a prova mais clara disso é o livro de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A vida virou um caos. Não porque ele tinha feito alguma coisa de errado, mas porque fazia parte dos planos sábios de Deus colocar Jó dentro daquele sofrimento para de alguma maneira refiná-lo. E o que Deus está dizendo para você neste momento é: olhe, não dê ouvidos a Satanás. Porque Satanás tem o costume de falar por meio de pessoas que nos acusam de uma espiritualidade falida por causa dos problemas que nós estamos enfrentando. E alguém chega então e diz assim: tem que orar mais, tem que ser mais fiel, tem que fazer mais isso, tem que fazer campanha, tem que... Quando você olha para a sua vida e diz assim: mas eu não estou fazendo nada demais. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu sei que eu tenho que melhorar, porque todo mundo tem que melhorar na vida. Eu sei que eu tenho que orar mais, porque todo mundo tem que orar mais, independente. Eu sei que eu preciso ler mais a Bíblia, porque todo mundo precisa ler mais a Bíblia, a despeito de qualquer coisa. Mas não é bem por aí. Eu não estou passando por essas provações porque eu estou fazendo alguma coisa de errado. Eu estou passando por essas provações porque é a vida. É como um teólogo disse, eu vi esses dias no texto: não confunda Deus com a vida. A gente confunde Deus com a vida. A vida tem suas complexidades, mas a vida não é Deus. Deus está para além da vida, das situações que nós passamos. Você que está passando por problemas sérios, Deus ama você. Você que está enfrentando situações terríveis no casamento, Deus ama você. Você que está enfrentando dores profundas com o seu filho, Deus ama você. Tem propósitos para com a sua família, tem propósitos na sua casa, tem plano de paz para a sua vida. As tribulações fazem parte do nosso processo de espiritualidade cristã. Porque gente a quem Jesus ama adoece, gente a quem Jesus ama fica desempregado, gente a quem Jesus ama padece, gente a quem Jesus ama é caluniado, gente a quem Jesus ama é mal compreendido, gente a quem Jesus ama passa por situações difíceis. Lembre de Lázaro, amigo de Jesus. Jesus o amava muito e passou pelo vale da morte. O Senhor ama você. Essa tempestade que você está enfrentando não é um sinal que Deus não lhe ama. Deus está usando essa tempestade para refinar a sua espiritualidade, porque Ele tem propósitos maiores para você. Primeira lição, então, é que nós podemos aprender que a privação da bondade não significa necessariamente, da bonança, perdão, não significa necessariamente que o Senhor não está conosco. Mas há uma segunda lição clara no texto. Quando nós olhamos para o texto, nós podemos aprender que na noite escura da alma, o Senhor nos assiste quando ninguém nos vê. O Senhor nos assiste quando ninguém nos vê. Sabe o que é que acontece, irmãos? Quando as tempestades, elas nos encobrem, a sensação que nós temos é que ninguém está vendo. O texto diz
que ao anoitecer, no versículo 47, o barco estava no meio do mar. E Jesus se achava sozinho em terra. Verso 48. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. E essa expressão aqui, irmãos, ela nos traz uma esperança. Ele os viu remando com dificuldade. Ninguém os viu, mas o Senhor os assistia com cuidado. As trevas que nos encobrem por vezes, as cavernas que nós entramos e nelas ficamos por vezes, os vales pelos quais passamos e andamos por vezes, todo e qualquer contexto hostil à nossa vida não pode nos ocultar do olhar cuidadoso de Jesus Cristo. E escute uma coisa: os mesmos olhos que viram os discípulos remando com dificuldade são os olhos que olham para a sua vida e vê a dificuldade que você enfrenta, que sabe a dor que você carrega, que conhece o choro que você derrama, que sabe exatamente o drama que você passa sozinho quando ninguém vê. O Senhor vê você. O Senhor assiste você. Nas mais densas trevas, os olhos de Cristo Jesus penetram o mais íntimo do nosso ser. Ele conhece exatamente a raiz de todo o nosso sofrimento. Você não foi abandonado por Deus. Você não foi esquecido por Deus. Você não foi esquecida pelo Senhor, rejeitada pelo Senhor. Não coloque na cabeça, isso é coisa de Satanás. Não coloque na cabeça que o Senhor não quer saber mais de você, que o Senhor não lhe vê mais, que o Senhor não se interessa. Ele os viu remando com dificuldade. Ele está vendo a sua dificuldade. E Ele não vê a sua dificuldade como um ser distante, apático e sem interesse. Ele vê a sua dificuldade assistindo-a como o único ser que pode lhe amar a despeito de você. O Criador de todas as coisas, que é o Redentor da tua alma. Ele está vendo as lágrimas que você está derramando do lado de dentro do seu coração. Ele está vendo o esforço que você faz para ficar bem na frente das pessoas, no seu trabalho, no dia a dia. E vê quando você sai e se desloca para derramar lágrimas e para não compartilhar sua dor com ninguém, mas o Senhor vê. Esta é a hora de você derramar as suas lágrimas e dizer: Senhor, nada está oculto aos teus olhos. O meu sofrimento é esse, o meu drama é esse, a minha crise é essa, a tempestade que eu enfrento é essa. Tudo está nu e patente aos teus olhos. Ele não está olhando você com julgamento, Ele não está olhando você como quem diz assim: eu não esperava por isso. Ele não está olhando para você como quem fulmina a sua alma. Ele está olhando para você dizendo: eu te amo. Ele está olhando para você dizendo: eu vou restaurar a sua vida. Ele está olhando para você dizendo: eu vou destruir esse sofrimento, eu vou colocar um ponto final, eu sei o que eu vou fazer com a sua vida. Ele vê você. Ele vê você.
Ele vê cada um aqui. Lembra daquele ditado? Uma pulga preta em cima de uma mesa de mármore preta, numa sala escura, numa noite sem lua, o Senhor vê. Uma pulga preta em cima de uma mesa de mármore preta, numa sala escura, numa noite sem lua, o Senhor vê. Ele vê a escuridão do nosso coração e sabe qual é o tormento que enfrentamos. Mas, amados, temos mais uma lição, e aqui nós avançamos no texto, que é que nós aprendemos com as noites escuras. Nós também podemos aprender que o Senhor nos socorre no seu devido tempo. Perceba que o Senhor, depois que os vê, Ele vai ao encontro deles na alta madrugada. E essa alta madrugada aqui é uma precisão de tempo, porque a noite para o judeu, ela era dividida em 4 etapas, ainda é. Então você tem a primeira etapa, que é de 6 às 9, 6 da tarde às 9 da noite. Você tem uma segunda etapa, que é de 9 da noite até meia-noite. Você tem uma terceira etapa, que é de meia-noite às 3 da manhã. E você tem uma quarta etapa, que é de 3 da manhã até 6 horas. Quando o texto fala aqui, alta noite, os discípulos tinham entrado na primeira etapa, era ainda tarde, escurecendo. Então eles passaram pela primeira, de 6 às 9, de 9 às 12, remando com dificuldade. Sabe aquela situação que você rema e não sai do canto, e a hora vai passando e você diz assim, meu amigo, eu não saio do lugar. E aí você clama ao Senhor e diz assim, Senhor, me socorra, eu não estou aguentando mais. Aí você passa de 6 às 9, aí de 9 às 12, aí quando chega meia-noite você diz, Senhor, eu cheguei ao meu limite, faz alguma coisa. Aí você passa para a terceira etapa, para a terceira vigília, que vai de meia-noite às 3 da manhã. A essa altura os discípulos exaustos, sem esperança alguma, vamos morrer. Alta madrugada, quarta vigília da noite, 3 para 4 da manhã, o Senhor aparece. Meu irmão, minha irmã, o choro pode durar uma noite, mas a promessa é que a alegria vem pela manhã. Há um tempo determinado para o início e o fim do seu sofrimento. O Senhor, no seu devido tempo, colocará um ponto final na noite escura da alma que você está enfrentando. O Senhor, em seu devido tempo, colocará um ponto final nessa crise que você não aguenta mais carregar. O Senhor, no seu devido tempo, encerrará essa provação que você nem sabe como foi que iniciou, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Essa tempestade vai passar. Vai passar. Tudo passa. E o Senhor, no seu devido tempo, Ele vai socorrer. Pode ser hoje. Você amanhã pode dizer assim, pastor, acabou. Pastor, tem uma notícia. Mas depois do culto, depois da palavra, acabou o sofrimento,
àquele sofrimento específico que eu estava passando. Pastor, parece que o dia amanheceu diferente, parece que chegou um novo dia. É assim que o Senhor faz. E quando Ele fala por meio da sua palavra, pode aguardar, meu amigo. Pode aguardar. Talvez o dia comece diferente amanhã para você. E você testemunhe dizendo assim: louvado seja o Senhor, porque esse sofrimento passou. Tem início e tem fim, para cada provação da vida. A noite escura da alma não dura a vida toda. Tudo passa. Mas há uma quarta lição no texto. O que é que nós podemos aprender, amados, com a noite escura da alma à luz desse texto? Nós também podemos aprender que na noite escura da alma, o Senhor pacientemente nos suporta. Enquanto Ele não finaliza a aprovação específica, pacientemente Ele nos suporta. E por que pacientemente Ele nos suporta? Porque aqui no texto, quando Ele vai ao encontro dos discípulos, e quando vai passando por eles, a conclusão dos discípulos é uma conclusão inteiramente equivocada. Qual é a conclusão dos discípulos? É um fantasma. Havia uma crendice, uma superstição de que espíritos, àquela altura da madrugada, perambulavam pelo mar para assustar aqueles que estavam lá, para atormentar aqueles que estavam lá. Havia na época essa crença. Os discípulos, quando dizem é um fantasma, eles estão expressando uma crença equivocada da época, uma superstição, e ao mesmo tempo estão errando a respeito de Jesus. Mas em nenhum momento, irmãos, você encontra Jesus dizendo assim: por causa dessa rebeldia de vocês e dessa incapacidade de vocês compreenderem, eu vou deixar vocês nessa situação mesmo, porque não vale a pena ficar não. Não vale a pena mais investir na vida de vocês, não. Desse jeito. Porque observe o que o texto termina dizendo que o coração deles estava endurecido. E por que estava endurecido? Porque eles não tinham entendido o milagre dos pães. O coração aqui não é um sinônimo de sentimento, mas de entendimento. Então, o centro da vida não havia captado o grande ensinamento do milagre, porque Jesus opera o milagre dos pães no versículo de número 30 em diante, que é a primeira multiplicação dos pães, e há um propósito para isso. Jesus está fazendo a multiplicação dos pães, sim, para matar a fome daquela multidão que estava faminta, mas também para revelar, sobretudo, a sua identidade messiânica. Os discípulos não entenderam isso. Aqui na tempestade, eles estão, além de equivocados, estão emitindo um juízo errado sobre Jesus Cristo, tendo outra oportunidade agora de acertar, mas eles não acertam. Isso é um retrato, irmãos, da nossa vida. O nosso coração é endurecido para aprender um monte de coisa. Porque a gente já passou por tanta coisa na vida. Não é assim? A gente já passou por tanta provação. O Senhor já permitiu tanto sofrimento para nos ensinar um monte de coisa. Mas parece que a gente reprovou. Aí às vezes a sensação que dá é que o Senhor vai dizer assim: agora segue a tua vida, porque eu não vou mais insistir nisso. Porque você comete os mesmos erros, você continua praticando as mesmas coisas, você continua incrédulo com relação ao que eu faço. Mas você já percebeu que o Senhor não faz isso?
Porque passa domingo, chega domingo, passa domingo, chega domingo, e o Senhor continua sendo paciente com você, dizendo: eu estou com você. Eu insisto com você. Eu vou com você. Eu não vou deixar você ficar nessa não, eu vou passar você dessa. E você diz assim: não é o Senhor que está agindo não, é um fantasma. Essas coisas que estão acontecendo na minha vida é uma questão espiritual sem sentido, não estou entendendo nada, não estou compreendendo nada, e eu não creio também mais em nada. E o Senhor diz assim: eu estou com você. Ele é paciente. E aí a gente fica com uma suspeita de que Ele vai se irar contra nós e que Ele vai derramar o seu furor contra nós. Vai não. Ele já fez isso na cruz do Calvário. A ira de Deus já recaiu sobre Jesus Cristo. Ele vai com você até o último dia, pacientemente corrigindo o seu coração, mostrando o caminho e dizendo: eu nunca vou abandonar você. Eu nunca vou largar você numa tempestade dessa. Não, dessa vez o Senhor não fica comigo mais não, porque dessa vez a coisa foi pesada. Ele diz assim: eu estou com você em todas as fases, em todas as tempestades, em todas as noites escuras. Você não compreende um monte de coisa, mas eu sou paciente com você. Mas nós avançamos para uma quinta e última lição. Nas noites escuras da alma, nós podemos aprender que soberanamente o Senhor reina sobre as tempestades. Há um detalhe no texto muito interessante, que é a preposição que o autor sagrado usa na redação, ou na narrativa, melhor dizendo, a preposição por sobre as águas. Porque a preposição que é usada no texto, que a gente chama de texto original, né? No texto grego, pelo menos nas cópias, é uma preposição que claramente indica o sobre as águas, não é andando nas águas, é andando acima das águas. Isso aqui é um indicador claro de que o Senhor soberanamente controla as águas turbulentas. As águas turbulentas da vida estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. A tempestade que mais ameaça a nossa vida está debaixo dos pés de Jesus Cristo. O mar revolto das provações diárias está debaixo dos pés soberanos de Jesus Cristo. As grandes provações hostis à nossa existência estão sob o governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há nenhuma ameaça, nenhum tumulto, nenhum vento contrário, nada que aponte contra a nossa vida, que sobrepuje o senhorio de Jesus Cristo. Ele é Senhor sobre as tempestades, Ele é Senhor sobre os demônios, e é isso que Marcos está nos ensinando aqui, pelo menos na primeira parte do seu texto, que Jesus tem autoridade sobre enfermidades, Ele tem autoridade sobre demônios, Ele tem autoridade sobre a natureza, Ele tem autoridade sobre tudo aquilo que subverte a criação e que ameaça a nossa vida, mas nada foge do seu controle absoluto. Ele vem andando por sobre as águas. Como disse o profeta Naum,
Ele faz da tormenta o seu caminho. E você já parou para perceber que é na tormenta que Ele costuma abrir portas para vir ao nosso encontro? As suas maiores experiências com Deus não foram vivenciadas no monte da adoração, mas no vale da aflição. Você tem fortes experiências com Deus nas noites escuras da alma, que é no momento em que você diz: se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. É nesse momento que você clama por socorro, o Senhor responde, e você diz assim: agora eu conheço quem é o meu Deus, o que Ele pode fazer, que nada é contra Ele, que nada pode ameaçar a sua vida. A tempestade é contra a minha vida, ameaça a minha vida, e eu entro em pavor com ela. Mas Ele está calmo e sereno. Um detalhe importante: o primeiro ato de Jesus, aqui no texto, não é aquietar o mar revolto, mas é aquietar o coração dos discípulos. Porque o nosso maior problema, irmãos, ele não é externo, ele é interno. O nosso maior problema não é circunstancial, é existencial na maioria dos casos. Jesus sabe disso. Eles estão apavorados porque há uma tempestade maior aqui dentro. E aí Jesus diz assim: sou eu, não tenham medo. É a primeira coisa que Ele faz depois de aquietar. Depois Ele aquieta a tempestade. O problema está aí no coração. O mar revolto aqui dentro. Os sentimentos a mil, a milhões. E você diz assim: ninguém tem ideia do que eu estou passando. Tudo bem, mas o Senhor anda por sobre as águas do seu coração. O Senhor anda por sobre as águas revoltas da sua mente. O Senhor anda por sobre as águas revoltas da nossa vida. Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele vai usar essa sua noite escura para mais uma vez se apresentar a você e dizer assim: eu sou, não tenha medo. Sou eu, não tem mais. Essa provação é uma porta aberta para Deus ensinar mais uma vez sobre quem Ele é e o que Ele pode fazer. Aquieta o coração, descansa a tua alma, deixa tudo no altar do Senhor. Deixa tudo aqui no altar do Senhor e vai para casa sabendo que Ele anda por sobre as águas. Vem a tentação novamente para dizer: olha, a coisa não está tão boa para você. Aí você lembra a sua alma: o Senhor anda por sobre as águas. E não apenas isso, Ele aquieta as tempestades. Lembre-se que tudo passa. E o Senhor se compadece de nós. Ele não vem destruir os discípulos, irmãos. Ele vem dar ânimo aos discípulos. Ânimo, vamos passar. O Senhor Ele não vai apagar o pavio que fumega. Talvez a sua alma esteja assim, sabe, fumegando, quase se apagando. O diabo quer apagar isso. Dizer assim: olha, é o fim, não tem mais esperança, não tem mais nada. O Senhor vem acender a chama. Ele diz assim para você: olha, ânimo, levanta. Eu te dou força, eu te dou poder, eu te dou coragem. Eu vou fazer tu atravessar essa provação. Ânimo, não tem mais, sou eu.
eu estou com você. O Senhor fala com você. Ânimo. Ânimo, minha filha. Ânimo, meu filho. Você não vai sucumbir. Você não vai ficar prostrado. Não. Eu estou no controle, no comando. Eu vou fazê-lo atravessar isso. Vou carregar você. Vamos para o outro lado. Se você continuar a história, irmãos, eles atravessam e lá enfermos são curados, pessoas são ajudadas, consoladas, e a obra continua, não pela fidelidade dos obreiros, que são falhos, mas pela fidelidade do Senhor, que cavalga nas tempestades da vida. Eu queria orar com você nesse momento. A tua misericórdia se estende para todo o teu povo. Ninguém aqui escapa do consolo do teu Espírito. Não há nenhum mal que impeça o agir da tua palavra, que exorta, que consola, que corrige e que anima. Obrigado pelo Evangelho, pela boa notícia de que a maior de todas as tempestades que poderia cair sobre nós, a tua ira, já fora desviada, afastada, banida. E isso aconteceu na cruz do Calvário. Se a maior de todas as tempestades foi resolvida, nós podemos descansar. Que todas as tempestades circunstanciais e menores, e até internas, existenciais, elas também podem ser apaziguadas pelo Senhor. Que cada um saia daqui, desse recinto, Senhor, animado pela Tua palavra. E que a mesa do Senhor, que é uma demonstração da pacificação da tua ira, do fato do Senhor ter apaziguado a ira que recairia sobre nós, a tempestade da tua fúria que era contrária aos nossos pecados. Essa mesa é a mesa de bonança, é a mesa de graça, bondade e misericórdia. Nos ajude a participar dela com ações de graças, para o louvor da tua glória. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Gostaria de chamar o pastor Lorinaldo e os oficiais que estão aqui para nós fazermos parte da ceia do Senhor. Enquanto isso, nós podemos louvar a Deus. Teu sonho leva-me
Faltou alguém receber, alguém foi omitido, o cálice da nova aliança. Você pode se colocar de pé. Aquela tempestade foi acalmada com o propósito supremo de Jesus passar por outra tempestade e nela não ser poupado. A tempestade do Gólgota. Então ele acalma aquela tempestade para enfrentar outra tempestade e não ser poupado, para livrar você, para livrar-me, mas não de algo circunstancial, mas de algo eterno, da punição eterna, do inferno eterno, do castigo eterno, da provação eterna. Nós já estamos no mês de outubro, né? Tempo passando rápido, em novembro, dezembro. A gente pode se esquecer de tudo, sabe, irmãos? Ou de muita coisa, enquanto o ano passa. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. Nós estávamos perdidos nas trevas, na escuridão. E a luz raiou sobre nós. Nós fomos achados. Quando você pensou que ia morrer, que o inimigo ia ceifar sua vida, o Senhor veio por sobre as águas, acalmou a tempestade e resgatou você. Isso aqui é um lembrete disso. Certa vez perguntaram a um teólogo suíço do século passado, chamado Karl Barth, se ele se lembrava o dia em que ele foi salvo. Ele disse: claro que me lembro. Eu fui salvo no ano 34 depois de Cristo, numa sexta-feira à tarde, numa cruz. Eu lembro do dia. Foi na cruz que nós fomos salvos.
Ali foi a nossa experiência de salvação. Você foi resgatado. Não se esqueça disso, até para você enfrentar as tempestades que se aproximam da sua vida. Você estava na mais terrível treva e você foi resgatado. É a expressão que Paulo usa, né? Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Foi isso que aconteceu com você. O apóstolo Paulo diz: pois recebi do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Aqui o vendaval na história de Jesus Cristo, recapitulado por Paulo, estava grande. Quando Jesus toma o cálice e dá para os seus discípulos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. E aí Paulo explica: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É na cruz de Cristo que está a nossa salvação. É na ressurreição é na ressurreição de Cristo que essa morte de cruz é confirmada como de fato nos livrando de todo o mal. E nós nutrimos essa esperança. Não como esperança que deve ser nutrida para a gente enfrentar as coisas da vida, não é isso. É porque de fato aconteceu. Ele morreu, ressuscitou, voltará. Nós bebemos, comemos e bebemos, participamos dessa experiência material, pão e vinho, que aponta para uma experiência espiritual maior, é justamente a nossa salvação. Se você participa disso, se você faz parte do povo escolhido, se você faz parte do povo que está no barco, que passa por tempestade, que experimenta a calmaria da parte dele, se você conhece a voz dele acalmando tempestade, conduzindo você para o outro lado, você pode participar com ações de graças, dizendo: eu como e eu bebo, porque o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou, Ele poupou a minha vida e não foi poupado no Calvário. Ele é a minha esperança, Ele é a minha salvação. Se você crê nisto, e se você tem um pão em uma de suas mãos, você pode comer. Comamos todos. Esse é o cálice da nova aliança. Nós fazemos isso, comemos e bebemos mensalmente, recordando de sua morte e ressurreição, nutrindo a esperança do seu retorno. Se você tem um cálice e faz parte da nova aliança, beba dele.
Esses pés que andam por sobre as águas são marcados por sofrimento, por cravos, espinhos, pregos. São pés com cicatrizes que entendem o seu drama. Não são pés que nunca pisaram em espinhos, mas pés que foram crucificados. São esses pés que andam por sobre as águas do tumulto da sua vida. São esses pés que soberanamente reina sobre as tempestades que você enfrenta. São esses pés que estarão sempre adiante de você, rebatendo todo o mal, lançando fora toda ameaça, conduzindo você para o aprisco celestial. Não confie nos seus pés, confie nos pés do Senhor. Lance tudo sobre os pés dele. Confie nele, como diz o salmista, e ele tudo fará. Confia o teu caminho ao Senhor. Confia o teu caminho aos pés do único que pode te guiar para a eternidade, para a bem-aventurança, para a paz. Isso é uma experiência do povo de Deus. Se porventura você não faz parte e quer ser guiado por esses pés, neste momento você pode se dobrar diante dele e dizer: eu quero ser guiado por esses pés. Eu não consigo me sustentar, eu não consigo me firmar, eu tenho medo. Confia o teu caminho ao Senhor. Entrega tudo a Ele. Você não vai ter medo de absolutamente nada, porque Ele irá diante de você. Ele é a tua salvação. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Eu preciso da sua atenção só por um instante. Você pode tomar o seu lugar, é rápido. Quero reforçar aqui o congresso que está sendo promovido pelo Ministério Esther. Eu espero que todas as mulheres que podem, claro, participem, se envolvam, tá? Temos aí, olha aí, o congresso feminino que acontecerá nos dias 25 e 26. Está ali Fernanda para fazer inscrição, poucas inscrições faltam. Está ali Nayane, ali atrás também. Se você tem alguma dúvida, vá até as meninas, fale com elas, tá bom? Isso vai ser muito bom para a sua vida, para a vida da sua família, enfim. Sábado tem culto jovem, o culto promovido pelos jovens. Você pode participar, você que é jovem, você que tem 100 anos e ainda se sente jovem, você também pode participar. É para toda a igreja, tá certo? E eu gostaria de dar uma boa notícia, irmãos. Vocês sabem do empenho que a gente está para a reforma da fachada da igreja. Então a gente já atingiu 50% do valor. Lembrem-se que o combinado foi, olha, quando a gente chegar em 50% a gente pode começar. Então a obra custa R$75 mil, esse é o valor cheio da obra, e nós temos a metade desse valor. Então a gente vai começar esse trabalho. Essa semana passada agora já falamos com o responsável, ele está preparando a sua equipe para a gente começar pelo menos a trocar essa estrutura. Então ore em cima disso também, para que as coisas aconteçam, tá?
aquele muro ali, só para esclarecer, vocês já viram ali o muro levantado. O que é aquilo? Tivemos a ideia de fazer algo provisório. E aí, inicialmente era o quê? A gente colocar a fachada nessa estrutura que não está boa. Só que em conselho a gente se reuniu e pensou, a gente vai gastar dinheiro para colocar uma coisa nova numa coisa velha. Então não faz muito sentido, não vai ficar bonito. E aí o presbítero Fred, o vice-presidente do conselho, ele teve a ideia, que foi aprovada pelo conselho, de levantar o muro, esse muro, e colocar uma identificação visual da igreja. Isto é, ao invés de fazer algo provisório aí, que a gente vai gastar e não vai utilizar depois, deixar algo permanente. Então, na chegada da igreja, você tem esse muro alto, a gente vai ter a sassa da Igreja Presbiteriana do Brasil e o nome Igreja Presbiteriana do Brasil, identificando que essa é uma Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá? Aqui vai ficar a Igreja Presbiteriana Renascer. Então, primeiro a gente vai fazer o letreiro lá, né, identificando a igreja, e dando tudo certo, a gente vai trocar essa estrutura aqui. Então, eu peço sua oração também, não apenas sua contribuição, sua generosidade financeira, mas sua oração nesse sentido, para que a gente execute isso da melhor maneira possível. Tá bom? Deus abençoe. Uma ótima semana a todos.